Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo sobre sânscrito. Então antes da gente começar, eu queria preparar vocês sobre 3 barreiras que normalmente acontecem na cabeça das pessoas que querem estudar sânscrito, ou das pessoas que pensam em estudar sânscrito. A primeira barreira que uma pessoa tem quando vai se deparar com o sânscrito, ela vê que nada é familiar, ela vê aquele alfabeto Devanagari, e ela vê e fala assim, eu não reconheço nada disso aqui. Então, ela deduz que aquilo é muito difícil. Então, a primeira barreira que uma pessoa tem na sua mente, sânscrito é muito difícil. Então, vamos quebrar essa barreira. Sânscrito é difícil como qualquer outra coisa que você estude sozinho, sem método e sem orientação. Se você tem o auxílio de alguém para te ensinar, para te ajudar, se você tem uma metodologia, se você tem disciplina, o difícil continua até existindo, mas ele se torna bem pequenininho frente às dificuldades que vão aparecer. Então, você vai conseguir superar essas barreiras. Então, olha quanta coisa você já aprendeu na sua vida até hoje, vai continuar aprendendo, que foram difíceis. Sânscrito não vai ser mais uma grande barreira na sua vida, a gente está aqui para facilitar ao máximo a vida de vocês. Então, quebra essa barreira. Sânscrito é difícil. Sânscrito é difícil quando não tem disciplina. Sânscrito é difícil quando não tem método. Sânscrito é difícil quando você está ali por sua conta própria. Está por conta própria. Aí é muito difícil. Então, quebramos essa barreira. Sânscrito é difícil. Não, sânscrito não é difícil. O que é preciso é metodologia, disciplina e uma orientação adequada. Uma segunda barreira que às vezes acontece, uma crença que às vezes a pessoa tem que impede ela de estudar o sânscrito. Eu não preciso estudar sânscrito, porque já está tudo traduzido. Já tem tudo traduzido, não preciso estudar. Bom, essa é uma crença boba. Por quê? Porque a gente sabe que quando você faz uma tradução de uma língua para outra, existem perdas de significado. Por melhor que seja o tradutor, por mais fidedigna que possa ser a tradução, em função do tempo, da cultura, da circunstância, do contexto histórico, vão haver, sim, perdas de significado. Uma palavra que existe numa língua pode não ser totalmente expressa numa outra. Então, é óbvio que toda tradução tem perda, independente de quem seja. Toda tradução vai ter perda. Então, por mais que já existam todos os textos traduzidos, o estudo do sânscrito, o contato com o sânscrito no texto original, faz com que você perceba, tenha um vislumbre maior, mais profundo, sobre aquilo que você sempre leu numa tradução. Então é bem interessante essa experiência. Você está acostumado a só ler tradução. De repente você vai, pega o texto no original. E você descobre coisas que você nunca descobriria se estivesse lendo somente a tradução. Então, por mais que existam vários textos traduzidos, o contato íntimo com o sânscrito, o estudo do sânscrito, sempre vai permitir que você tenha uma profundidade maior do texto. Ok? Então, primeira barreira lá, sânscrito é difícil, a gente já jogou ela fora. A segunda barreira, sânscrito não precisa ser estudado, porque já está tudo traduzido. Jogamos ela fora também. Uma terceira barreira que pode acontecer é, às vezes a pessoa fala, né? Sânscrito não é importante, sânscrito é para ser estudado só depois de um tempo. Normalmente quem fala que o sânscrito não é importante é porque nunca estudou sânscrito, é porque nunca acessou um texto no original através do sânscrito. Por isso que às vezes a pessoa fala isso, mas sânscrito é muito importante para que você se mantenha fiel àquilo que o texto está dizendo. Uma outra crença também sânscrito é para ser estudado só depois de um tempo. Depois de um tempo, já que você está na sua prática de yoga. Na verdade, depende muito da pessoa. Uma pessoa que ela quer se tornar um estudante de Vedanta, ela pode sim fazer o estudo do sânscrito concomitante ao estudo de Vedanta. Então, um vai complementando o outro. É muito comum. A pessoa está estudando Vedanta, está estudando sânscrito. Então, quando ela vai estudar sânscrito, ela estuda Vedanta. Quando ela estuda Vedanta, ela está estudando sânscrito. Por quê? O estudo do sânscrito está presente no estudo de Vedanta. Então, vamos jogar fora essas 3 barreiras. Sânscrito não é difícil. Sânscrito não é importante.
e sânscrito é só para ser estudado depois de um tempo, isso é inválido. Isso é muito relativo. Se você tem um interesse em se aprofundar num texto, saber realmente o que aquele texto está dizendo ali em profundidade, poder acessar ali o original, ali, ver as nuances daquela língua ali, é muito interessante. Você vai gostar muito.